Bom dia, pessoal. Muito obrigada por estarem aqui a essa hora da manhã da sexta-feira. É um prazer dar início aqui a essa sessão, para a qual nós temos 4 apresentações previstas. Vamos começar com a doutora Laércia Abreu Vasconcelos. Laércia, a palavra é sua. Bom dia a todos. Eu tenho que começar dizendo da minha enorme sensação de honra e emoção por muitas razões. Por estar nessa oportunidade de troca interface com os pesquisadores do Instituto Nacional de Ciência e Tecnologia sobre comportamento, cognição e ensino, por estar no Instituto de Psicologia da Universidade de São Paulo, no auditório Carolina Bori. Então, é emocionante, e essas oportunidades nossas de trocas, interfaces com pesquisadores do INCT, SCE, em geral são encontros que exigem de todos nós elaborações muito complexas e que resultam em avanços para os nossos projetos e na formação das novas gerações de pesquisadores que a gente tem formado. Então, é um prazer estar com vocês. Nós vamos conversar um pouquinho sobre o título desse slide, que passa por estratégias para a promoção de comportamento de cooperação, usando novas tecnologias. A gente vai mostrar para vocês alguns dados sobre isso, e aquela provocação de sempre para cooperação, que tem tanta definição, e que para nós analistas do comportamento é comportamento de cooperar. E mais do que isso, talvez seja processos pró-sociais, né? Então, nós vamos dar início e vamos começar então olhando que seres humanos cooperam muito mais do que qualquer outra espécie. Então, nós temos aí habilidades simbólicas que permitem que a gente interaja. Não são só fatos empíricos, é também a linguagem. E essa linguagem com aspectos simbólicos que faz com que a gente coordene em organizações, em grandes grupos, usando leis, dinheiro, regras que vão nos ajudar nesses sistemas de comunicação em grupo. Nós estamos com uma abordagem, nós, como analistas do comportamento, que é uma abordagem selecionista, e a gente vê isso em outras ciências, como na biologia, estudando comportamento animal e comportamento humano, na psicologia evolucionista. E essa abordagem para o comportamento social, ela vai contar com uma análise de grupos de indivíduos. Então, na evolução da população, de populações, na verdade, nós estamos falando de organizações multigrupais, grupos aninhados. Então, o foco nosso é esse, é o processo pró-social e o comportamento em grupo. E nós vamos pensar que o ser humano, numa matriz de ganhos, custos e benefícios, ele, quando beneficia o bem do grupo em geral, ele tem custo individual desse comportamento pró-social. Entre os princípios para um bom funcionamento de grupo, a gente tem a ganhadora do Prêmio Nobel, Ostrom. Ela vai falar de uma série de princípios, como gestão rápida de conflitos, né? Como compartilhar benefícios e custos na tomada de decisão. Então, a gente sabe que numa dessas coisas, o compartilhamento da identidade, a gente sabe o que é nosso grupo, até onde ele existe, a missão dele. Então, isso gera compartilhamento também de informação e pode diminuir estresse, depressão. Então, num artigo que nós estamos em fase de revisão, nós estamos fazendo um diálogo interdisciplinar entre diferentes perspectivas teóricas, por exemplo, a psicologia evolucionista e a análise do comportamento, e é interessantíssimo mostrar para o jovem pesquisador ou para gerações de pesquisadores que você faz esse diálogo interdisciplinar, mas ele tem diretrizes. Um conceito que parece igual não é. Comportamento de cooperar. Né, processos pró-sociais. Então, numa diretriz seria, você pega um banco de dados de uma área, de uma abordagem, traz para a sua aquela metodologia e vai trabalhar com seus olhos na filosofia que você tem, nos conceitos que você tem. Thomas Kuhn vai dizer o paradigma, que significa uma cultura, né, que você tem na ciência numa determinada área. Então,
Numa revisão sistemática que nós fizemos entre 17 e 21, para estudos empíricos e teóricos da análise do comportamento, análise experimental do comportamento, a gente vê que a cooperação, comportamento de cooperar, começa a acontecer nos anos 60 entre nós. E tem alguns aspectos do construto muito interessantes que se repetem: interdependência, reforçamento mútuo, coordenação. Nada disso é simples. Até coordenação na dissertação da Marília, ela fez uma análise conceitual muito bem feita. A banca achou que a dissertação tinha até um nível de doutorado, né? Então ela fez um trabalho muito bonito a gente então vai olhar para esse processo pró-social com essas características e com VIs, esquemas de reforçamento, custo de resposta, tamanho do grupo, são variáveis que são estudadas. Se você dá o salto para a área de diálogo biológica, aí você vai ver que cooperação, punição altruísta é estudada nessas ciências sociais, economia, antropologia, sociologia, ciência política, e a punição é considerada um estabilizador na promoção de processos pró-sociais. Então, a punição altruísta, eu tenho custo para dar um benefício ao outro receptor, né? Então, esse estabilizador da cooperação, e na evolução humana, são penalizações que eu não tenho ganho quando eu estou punindo alguém que está fazendo violação de norma social. E nessa área, a hipótese de que a gente tem satisfação de punir o comportamento de quem viola normas sociais. Então, pode ser que o estriado dorsal esteja sendo mesmo estimulado, né? A punição com custo de indivíduos que violam normas assume custo para ele, benefícios para todo o grupo. E aí o Hacklin vai dizer, engraçado, vai ter um ponto forte aí, que são graus de incerteza e reciprocidade. É mais ou menos assim. A gente trabalha num trio ou num quarteto, você faz uma escolha e fala, bom, eu fiz essa escolha, agora eu ganho menos. É o conflito individual coletivo. Agora eu ganho menos, mas o payoff para mim é menos, mas na recorrência de comportamento, que é o que o analista do comportamento estuda, vai ter ganho para o grupo. Então, mas será que ele vai fazer a mesma coisa na próxima tentativa? É isso, a reciprocidade. E o Hacklin vai dizer, olha, isso não tem nada de subjetivo, não. E nem é probabilidade total, é probabilidade relativa. É o quanto você está reforçando cooperar ou comportamento pró-social que beneficia o grupo e o quanto você está punindo a deserção. Então, interações. Quando a gente estuda comportamento pró-social, um dos maiores laboratórios do mundo é o de Amsterdã. Coda, tem um banco de VIs imenso e nele um dos modelos mais usados da matemática aplicada e da economia é o jogo do dilema do prisioneiro e comunicação, interação entre membros, eu saber o que o outro escolheu naquela tentativa, o que ele ganhou naquela tentativa. Aí eu faço as análises, né? Os efeitos da reciprocidade, ela aumenta a cooperação. Aqui a tese de doutorado da Maiana. Maiana hoje está na gestão pública prisional do Distrito Federal, mexendo com os fluxos de atendimento dos prisioneiros e a saúde mental deles. Na tese dela, que é belíssima, enquanto a gente estava no laboratório de AEC, nosso colega estava no laboratório de economia, fazendo modelagens econômicas com as equações dele, da teoria dos jogos, e dizendo, o indivíduo vai se comportar assim. E a gente dizia, vamos ver, no experimental. Então, aqui, só para vocês verem, ali ó, tem uma matriz onde o quarteto, um ganha 9, o outro 9, o outro 9 e o outro 21. Ou 3, 3, 3, 39. Ou 1, 1, 1, 45. Esse 45 é a tentação. Então, mesmo assim, você vê tipos de cooperação. Na banca, o economista dizia para a Maiana, você viu tipos diferentes de cooperação, né? Apesar da gente ver a gente selecionou esses tipos de cooperação, embora se selecione muito mais com equidade. Quando o quarteto, todos os 4 ganham 12 pontos. Então, análogos de metacontingência significa esse quarteto conversando e escolhendo a cada tentativa, e às vezes eles falam, esse experimentador quer me corromper. Ou então um participante fala, esse 45 está me tentando, o outro diz, não faça isso. Então você vê que o verbal cria acordos, combinações, né, que você vai avançando. Né, e o economista na banca dizia, vocês não vão ver isso em país asiático. Eles não vão topar essa inequidade, a despeito de beneficiar o grupo.
Então, é muito interessante a gente olhar. Então, por essas relações de metacontingência, você pode estudar esses payoffs ou o efeito da consequência cultural, que é a pontuação que incide para o grupo, ou o efeito da punição altruísta. E a adição de contingência punitiva para comportamento de desertor aumenta a probabilidade do comportamento cooperativo, parecido que se vê num ambiente natural. Nossa agenda de pesquisa no nosso laboratório, a gente tem feito desde 2016 uma adaptação de um estudo da psicologia evolucionista. Vocês estão vendo ali no cantinho a transmissão e desenvolvimento de punição com custo com crianças. E esse grupo, Salali, Judá e Heinrich, está na antropologia, está nessas áreas. Inclusive, o Heinrich trabalha com a Amazônia e com dados experimentais da psicologia e economia. E o que eles fazem? Eles vão trabalhar com 245 crianças, e essas crianças de 3 a 8 anos, num jogo de punição altruísta. Eu vou punir o comportamento de uma pessoa lá e eu vou ter custo para fazer isso. A criança assistia um vídeo de outra criança tomando uma decisão se ela ia punir ou não a distribuição de crianças que ela via numa fotografia. E é curioso os resultados. A maioria imitou. E o mais interessante é que as crianças mais velhas, apenas elas, não imitaram, imitaram não punir. Então é bem interessante, né? Então aí a gente fez, hoje nós estamos falando de nossos estudos de 2017 a 25, então essas pesquisadoras que nós formamos, aqui começando com a Karen, replica numa dissertação a Salali, depois a Maressa, depois a Luísa no doutorado, que a gente vai ver, né? E vamos aí ajustando os procedimentos em pesquisa básica. Nessa área de comportamento pró-social também a gente trabalhou com a Flora e em escolas e analisando sistemas. Então a gente pega instrumentos da análise do comportamento, que é análise funcional, mas também pega outras. Pega análise de sistema comportamental, pega análise de rede, né? E faz essas análises. A Flora trabalhou com a Secretaria da Saúde, Secretaria da Educação, a diretora e a professora. A Virgínia, na Embrapa, trabalhou com comunidades que sustentam a agricultura. Isso nasce no Japão, se espalha pelo mundo, tem a Central Americana, só no Distrito Federal tem 30 CSAs. Então, a gente foi lá estudar como que isso sobrevive. Então, a gente teve múltiplos métodos de novo. Etnografia, Iramotec, o que eles mais falaram numa entrevista e disso. Que análise funcional se faz disso? Survey, para ver como o povo no Brasil come, o que ele acha do orgânico e tal, os valores, como isso está sobrevivendo e produzindo proteção da terra. A COP30 está chegando. E o que se pede na ONU para nós é, não importe só tecnologia, mas também crie políticas que gerem renda naquele lugar. A CSA é um belo exemplo. E aí a gente teve o Eliseu também no pós-doc gerando comportamento pró-social nessa network internacional que leva a gente para dentro, e tivemos uma pessoa da comunicação estudando mimetização de interação social. Fechamos um relatório técnico para o CNPq com essa proposta, com múltiplas instituições com a gente. Entre os projetos, estão aqui embaixo, a gente analisou o comportamento verbal, o efeito de nudges e o efeito de um selo, modelo de adesão ao tratamento para os transplantados de rins, para que eles aumentassem 5 classes de comportamento que respondem pela sobrevivência deles. Ao mesmo tempo, a gente também foi para o verbal de grupo de alunos universitários. O que é o grupo para eles? O que de flexibilidade psicológica, como mapeamento de valor individual e grupal, tomada de perspectiva, conversa com a Ostrom num bom funcionamento de grupo, como resolução rápida de conflito, entre outros aspectos. Isso aqui é interessante para terminar mostrando para vocês um rápido panorama, mas essa dissertação foi para o Supremo Tribunal Eleitoral, os juízes botaram essa tese, tá nossa lá, online, foi a primeira pesquisa que a gente estudou relações verbais numa campanha eleitoral presidencial. Então, os juízes do TSE botaram lá na capa da biblioteca digital, e agora a gente fez com a última campanha presidencial também, e com o governador do Distrito Federal na gestão da pandemia.
Esses são algumas publicações, a gente analisou sistemas de autismo com as famílias, olhando o sistema, ou o sistema de corrupção, olhando a CGU e o Banco Mundial. Então, são produções dessa área. Vamos lá, o que interessa agora. Começamos, então, e pegamos Salala e adaptamos, e aí a Karen foi lá, pegou essas 40 crianças, pegou as crianças em dupla, elas tinham 40 fichas no início para jogar, elas iam ver 4 cartõezinhos, que vocês vão ver daqui a pouco, e com personagens que distribuem fichas entre eles. E a gente perguntava para eles, olha, ele distribuiu dessa forma, cada criança chegava com um total de fichas para brincar no jogo. Ela tinha que dar a ficha dela para punir o comportamento do personagem. Ela ganhava fichinhas individuais e grupais, quando havia consenso. Elas discutiam se tinha consenso, tinha ponto individual e ponto para o grupo, consenso de acordo com a condição. Então, elas viam esse cartãozinho. Primeiro cartãozinho, tudo sobreposto. Olha, o jogo vai ser mais ou menos como essas menininhas estão, elas vão brincar com essas fichas. Na segunda, vamos ver que ele vai dividir, vamos ver o que ele vai fazer. Na terceira, olha, foi assim que ele dividiu. Isso para você é justo ou injusto? Você me daria uma ficha para ele perder 2? Assim é injusto, eu dou sim e ele perdeu 2. Então, essa é a dinâmica, né, do jogo. Ela produziu 320 cartões, a gente pegou sempre menininhas com menininhas, meninos com meninos, na situação de equidade e inequidade. Os dados mostram o seguinte, a gente entra na linha de base, o que interessa vocês verem é o seguinte, tem uma linha mais escurinha aí que sobe, tem aceleração positiva. Significa que ela está punindo distribuições desiguais, desde a linha de base onde não tinha reforço. Quando você caminha, você vê que ela começa a ir para a condição B, que é a condição bem esquisita, que é punir distribuições iguais e não punir distribuições desiguais. A metacontingência seleciona isso. Vocês estão vendo esse traço escuro no alto da figura, significa que elas estão pegando pontos para o grupo, então tem consenso. Está avançando, né? E com muito mais frequência, então, as contingências que foram aí selecionadas. O que a pesquisa mostra? Que desde o início parece que a gente reflete uma norma social de equidade. A gente pune o que é diferente, desigual e não pune o igual. Mas a metacontingência da condição B gerou a punição de distribuições iguais. Bom, chega então a Maressa com uma outra proposta. Ela não vai mais mexer com fichas individuais, ela vai ter isso no ponto, no placar, na tela do computador para a criança. E o ponto individual é curioso porque ele evoca o comportamento de discutir. Uma criança escolheu punir, a outra não. Uma ganha ponto individual, a outra não, de acordo com a contingência da condição. Elas olham uma para a outra e dizem, opa, o que tem aqui? Então isso gera elas conversarem, buscarem acordos. E a Maressa deu descrição da consequência cultural. Ela dizia, vocês receberão pontos. Significa que eles estão trabalhando de acordo com a contingência e teve acordo. Ou vocês vão receber 0 ponto. Ou você recebeu o ponto individual. Bom, então isso num placar. A Maressa, então, vai aí no finalzinho perguntar para as crianças, escuta, o que é justo e injusto para você? Esse jogo foi de cooperar ou individual? Que estratégia você usou? Os dados da Maressa replicam os dados da Karen, então tem a seleção dos culturantes na condição C, punir desigual e não punir igual, e o dos culturantes também na condição B. A gente vê na segunda ocorrência para a condição C, isso se replica, embora essas duplas do meio não mostrem sensibilidade às contingências D3 e D4, punindo quase tudo, né? Então, a gente vê essas seleções acontecendo, por exemplo, ali no finalzinho, no C, subindo a linha azul, punindo consequências desiguais e não punindo iguais, que são os culturantes dessa condição. No experimento 2, a gente quis dar mais visibilidade. Será que está virando custo para essa criança ela perder ponto dela? Então, a gente deu saliência para isso. Olha, a ficha é sua, pertence a você. E você vai, então, doar para você jogar, tente ganhar um ponto um atrás do outro, os dados replicam. Alguns selecionam os culturantes na condição B, na condição C, né? E a gente vê aí nesses pontos coloridinhos a seleção.
E chega a Luísa com a tese de doutorado, é com ela que a gente vai terminar. Então, a Luísa chega, a ideia nossa era informatizar toda a pesquisa, a gente não conseguiu, a equipe não conseguiu ir até o final conosco, adoeceu o membro desses programadores, então parte das coisas da Luísa está informatizado, parte não. Por exemplo, a instrução dela está informatizada, não fala mais, está tudo na tela do computador para as crianças da Noruega e para as crianças brasileiras em 2 escolas equivalentes. Então, a gente dizia, olha, vocês vão ganhar moedas de ouro para o grupo, né? Tentem ganhar o máximo possível e essas moedas serão trocadas por oportunidade de assistir um filme que vocês escolheram, em turma. Então, era interessante porque isso era parte da cultura na Noruega e era dessa escola brasileira. Eles amavam receber a ficha dourada, então a gente vê o valor do potencial reforço, né? Oba, a ficha, vai ter um filme, vamos conseguir, né? Então, eles recebiam 80 moedas para jogar em 64 tentativas, então não tinha que ficar repondo moeda, né? E a Luísa criou o som do perdedor, para dar saliência a custo, né? Peguei uma moeda minha e pus lá para eu poder punir aquele personagem. Aí fazia aquele sonzinho de perdeu, né? Ou ganhamos uma moeda para o grupo e o sonzinho do ganhador daquela moeda. Então, a Luísa trabalha com delineamento de reversão múltipla. O experimento 1 tinha a linha de base, AB, AC, e no experimento 2 o contrabalanceamento BC, BC, e no experimento 1, a linha de base com contrabalanceamento, e no experimento 2, a gente tirou a linha de base. Porque a gente viu tanto que na linha de base se gerava essas distribuições que parecem ser da norma social, punir desigual. Então, a gente tirou para ver o que acontecia, né? Então, essas duas condições, elas tinham 64 tentativas nessas 4 condições, 16 tentativas cada uma, tiramos critério de estabilidade baseado em desempenho, porque a sessão ficava longa. Das meninas Karen e Maressa, era 10 consecutivas de um jeito, se não 40. Então, tem mortalidade sujeito, ou então, mais de uma sessão, a criança conversa lá fora sobre o experimento. Não, só uma sessão, né? Então, a Luísa foi num banco de dados internacional e descobriu o que era nomes de crianças na Noruega, o que é nome de criança no Brasil, e criou os personagens. Então, o que acontecia? Aqui tem 2 exemplos para vocês verem como é que era parecido da Karen, com 4 cartõezinhos, um sobreposto. Então, lá os primeiros menininhos têm uma dotação de moedas do lado. Olha, é assim o jogo. Agora vamos ver esse segundo cartão. É esse que vai dividir para aquele, né? Então, quantas ele tem aqui? Ele tem tantas moedas. Pois bem, vamos ver como é que ele divide? Dividiu, aí você mostra o terceiro cartãozinho. É justo ou injusto? É injusto. Você me daria uma moeda sua para ele ter perdas nessas moedas que ele tem? Ah, sim. E ali elas deram as moedas, o distribuidor perdeu 8 moedas. O que a gente contrabalanceou e controlou em todos esses 4 cartões, nesses conjuntos? Onde estava o distribuidor, da esquerda ou da direita, o gênero, a magnitude, porque podia começar com 4 moedas, 32 moedas, ou podia perder 1 ou 16 moedas, né? Porque eu posso ficar igual, meio a meio, a distribuição é igual, ou eu posso ficar de cá 3/4 e de lá 1/4. Tudo isso foi controlado para poder a gente analisar os efeitos, e aí vem os dados. O que a gente vê nessa figura que é importante para vocês entenderem? O painel de cima é o experimento 1, que tinha linha de base. O painel de baixo não tem linha de base. O que é isso aí? A gente pergunta, a hora que a gente mostrou uma distribuição desigual e ele disse, é injusto. Ou a hora que eu mostrei uma distribuição igual e ele disse, é justo. Então, tem uma coordenação que eles fizeram. As crianças norueguesas fizeram isso nos 2 experimentos. E aqui, o que vocês estão vendo? Todas essas figuras estão falando de distribuições desiguais. O que está mostrando ali? Que eles puniram distribuições desiguais. No experimento 1, com o contrabalanceamento, puniram distribuições desiguais. E embaixo, puniram distribuições desiguais no experimento 2, sem linha de base, ok? Quando a gente passa para esse slide, é o contrário. Todos esses gráficos estão falando agora de distribuições iguais. O que eles fizeram? Em geral, não puniram distribuições iguais. No experimento 1, com a linha de base. E também no experimento 2. Mas entraram em contato com a contingência esquisita
da condição B, que é punir o desigual. Aqui quase espelha 100%, só que vocês não estão vendo isso porque também tem gráfico de desacordos, né? Aqui é acordos. Se você olhar no transcorrer da pesquisa para as condições no painel de cima, a B, a C, e no painel de baixo, sem a linha de base, vocês estão vendo que tem uma aceleração positiva para as consequências culturais obtidas pelo grupo com acordos. Né? E vocês estão vendo também que lá em cima, nos painéis superiores, onde tem a letrinha A, que é a primeira coluna, né, e a terceira coluna, tem também muita emissão de punição para distribuição desigual. Aqui são o gráfico dos desacordos, só para vocês verem que são baixos. E quando entra no Brasil, replica a criançada da Noruega. Isso é desigual. Isso aqui é injusto. Isso aqui é igual? Justo. Mas tem uma curiosidade que eu já vou antecipar, que aí a gente termina mais depressa. A criança da Noruega, algumas diziam assim, olha aqui, é desigual e não necessariamente isso é injusto. Então tem uma coisa interessantíssima, ela dando exemplo disso, né? Aqui a gente punindo desigual no experimento 2, não punindo iguais no experimento 1, não punindo iguais no experimento 2, acordos baixos, não tem diferença significativa, é acordo baixo entre ambas as crianças das culturas norueguesa e brasileira, todo mundo pegando consequência cultural, noruegueses e brasileiros, lá, por volta de 30 consequências culturais no experimento 2, por volta de 45 em 64 tentativas, né? E para terminar, a gente vê, então, que você vê que as barras na condição de punir desiguais são mais altas. E muita emissão na linha de base, então já chegam com essa história experimental, provavelmente, de normas sobre inequidade. Né? A gente olha, o que é muito interessante, pessoal, é olhar isso aqui. Ó. Isso aqui é bem baixinho, né? A esquisita, né? Punir iguais e não punir desiguais. Mesmo assim, ela foi selecionada, a despeito da esquisitice. Né? A contingência seleciona. Vocês estão vendo que a doação para a Noruega ela é mais baixa, as figurinhas quadrado e círculo para o Brasil são mais altas, porque tinha que doar ficha individual para punir, e os brasileiros puniram um pouco mais que as norueguesas, por isso doaram mais. Então, terminando, a gente viu que a pesquisa, agora vamos avançando para automatizar, vamos avançando para medidas neurológicas, vamos avançar com essa história de dotação inicial, porque começar com 80 fichas talvez não seja uma boa. Luiz apontou isso. A gente podia fazer uma manipulação paramétrica, ver o que acontece. Né? Com a 64 tentativa, começar com 80 para jogar, que tal começar com menos para gerar pressão e ver o que acontece? Vocês viram que as crianças têm um sorriso bonitinho no rosto? Então, algumas crianças falaram, se está todo mundo tão bem, deve ser legal, não tem que punir não. Estão tranquilos? Então, mexer na expressão pode ser uma coisa, ter imagens mais vivas, trabalhar com adultos e ver o que elas podem também falar disso. Fechando, futuro. Marcelo e eu temos conversado, o projeto está pronto para replicar esse programa de pesquisa em várias instituições. Então, na Universidade Federal do ABC, na Unesp e na Oslo Metropolitan University. Então, a gente quer aí formar jovens pesquisadores, mestrado, doutorado, iniciação científica, né? E produzir estamos falando com especialistas de jogos, vamos ver quem vai ficar conosco, né? E pensar nesta história que a gente quer desenvolver aí envolvendo essas instituições e o futuro desse projeto. É isso, pessoal. Obrigada. Muito obrigada, Laércia. Passamos, então, à apresentação do Dr. Marcelo Benvenuti. Lembra que está programada uma discussão dos trabalhos ao final do conjunto de apresentações.
Gente, bom dia. Lércia já me ajudou um pouquinho para introduzir o tema que eu vou apresentar agora aqui. Eu vou falar de um projeto de pesquisa que eu tenho conduzido aqui no Instituto de Psicologia, com vários alunos, com parcerias com outros institutos e parte, né, do INCT. E o título é Quando a Desigualdade Desvantajosa é Justa, que também foi o título da minha livre-docência que eu fiz ano retrasado, né, e que envolve um conjunto de pesquisas que tratam da questão, né, das nossas reações à desigualdade, como é que as pessoas reagem à desigualdade e como é que elas avaliam o que é justo e injusto, né, na mesma linha que a Lércia estava mostrando aqui com os trabalhos da UNB e parceiros. Né? Então, o tema do meu grupo de trabalho é comportamento social, que é um tema que comporta muitas coisas diferentes, né? Quer dizer, aborda muitos temas, permite a discussão de muitos temas diferentes, como a Lércia bem mostrou, né? Então a gente fala da amizade, da competição, da cooperação e várias questões. Então é um tema de pesquisa com muitas implicações, né, para comportamento humano e questões importantes do dia a dia. E eu tenho trabalhado muito assim na discussão de quais são as especificidades do comportamento social, né, quer dizer, em relação ao comportamento não social, o que distingue uma interação social de uma interação com o nosso mundo mais mecânico, mais físico, né, que não necessariamente é composto por outras pessoas. Então isso envolve uma discussão interessante na psicologia e outras áreas de fronteira, né, da pesquisa. E uma questão importante da especificidade do comportamento social é aquela questão de que a gente faz melhor, né, ou faz mais, a gente tem mais força junto, né? Então, uma das especificidades importantes do comportamento social, que parece ser uma marca distintiva, é essa ideia de que a gente consegue ter em grupo uma força maior para transformar o ambiente que a gente vive, né? E que envolve, então, daí, no comportamento social, uma consequência, um resultado que é de grupo, né? E que, de algum jeito, afeta esse grupo. Né? Se a gente pegar esse diagrama que está no artigo do qual eu participo, a gente tem, por exemplo, um exemplo de pessoas numa fábrica, numa empresa, empacotando um produto, né? Então eu tenho uma especialização de vários indivíduos se comportando e no final eu tenho um resultado que é dependente, que é decorrente desse esforço conjunto. Né? Então, diferente do que a gente tem no comportamento individual, que um indivíduo faz alguma coisa e transforma o ambiente, a gente tem no comportamento social uma produção que é agregada, que vai gerar algum tipo de retroação sobre esse grupo. Né? E tem sido bastante desafiador discutir que tipo de retroação é essa, como é que consequências que são consequências de grupo, elas alteram os grupos e os indivíduos que participam desse grupo. Né? E aí, uma questão específica em relação a isso é que, às vezes, os ganhos, que são os ganhos do grupo, eles não são divididos de maneira igualitária. Né? Quer dizer, a gente pode ter ganhos do grupo, mas que são compartilhados entre indivíduos. Né? Então, esses ganhos eles podem ser mais iguais ou mais desiguais, como a Lércia bem enfatizou, né, na apresentação dela. Né? E quando eles são distribuídos de formas desiguais, isso levanta uma questão do que é justo. Né? E a gente tem visto uma tradição de pesquisa importante, assim, na psicologia, em áreas de fronteira, que mostra que a justiça é um aspecto importante para a questão do comportamento social e ela tem um papel fundamental na manutenção de relações sociais e cooperativas. Né? Então, dependendo dessa distribuição dos ganhos do grupo, eu posso favorecer ou posso atrapalhar a cooperação e a própria relação social num certo contexto. Né? Então, é nessa discussão que eu tenho inserido as minhas investigações. Né? E uma questão que a Lércia já adiantou também é que justiça nem sempre significa igualdade. Né? Acho que essa é uma questão interessante, empírica, inclusive com derivações políticas, né? E para intervenções e para práticas importantes em que a gente pode contribuir de algum jeito. Né? Então, quando a gente fala de justiça, a literatura mostra com muita clareza, né? com muitas áreas diferentes, que a conta que as pessoas fazem para avaliar uma coisa como justo, ela é complexa. Né? Ela leva em conta a igualdade é um fator da justiça, mas eu tenho outros aspectos importantes das relações sociais que são importantes para a gente, diante de uma situação, de uma distribuição específica, a gente avaliar aquilo como justo ou injusto e não só a igualdade, né? E investigar essa conta, né? Quer dizer, investigar o que as pessoas levam em conta para a avaliação de justiça é um pouco uma motivação dos nossos trabalhos empíricos, né? Eu tenho trabalhado, então, com essa questão de quando você tem a desigualdade, quando você tem trabalhos em grupo e você tem alguma produção que, de algum jeito, é desigual, você produz você tem um efeito muito bem documentado, né, na literatura, que é a chamada aversão à desigualdade. Então, muitas vezes, as pessoas preferem não receber nada numa tarefa a receber uma quantia desigual. Quando eu trabalho em dupla ou em grupos pequenos, né, às vezes existe uma coisa que é contraintuitivo em termos do pensamento assim mais
de que a gente maximiza nossos ganhos, né? Quer dizer, às vezes não, às vezes a gente prefere não ganhar numa situação específica, social, a ganhar uma quantia desigual. E a literatura tem documentado bastante esse efeito, né? E a gente tem essa aversão à desigualdade em duas condições específicas, que são interessantes também de serem discutidas, têm implicações teóricas importantes. Que é quando a desigualdade é desvantajosa, então às vezes eu posso recusar o ganho porque o outro tá em vantagem, então eu falo, não, se o outro ganha 5, eu ganho 1, eu prefiro não ganhar nada. E se eu tenho a chance, então, de recusar aquele ganho coletivo, eu prefiro recusar. E eu tenho uma aversão à desigualdade numa situação de desigualdade vantajosa. Então, eu, quando estou em posição de vantagem, prefiro não ganhar a ganhar uma quantia maior do que o meu parceiro numa tarefa comum. Tá? E aí, isso tem levantado uma discussão importante, em termos teóricos e com várias implicações, que eu vou comentar com vocês um pouquinho nessa apresentação e que motivam nossos estudos experimentais, né? Tem sido considerado na literatura, especialmente na literatura que trabalha com o desenvolvimento humano, né, daí bem no contexto da psicologia, que a aversão à desigualdade vantajosa e desvantajosa, elas são bem diferentes em termos de mecanismo, em termos de explicação do que justifica aquela recusa, né? Do que justifica a pessoa preferir não ganhar a ganhar o desigual. A aversão à desigualdade desvantajosa, ela parece ser mais um mecanismo de competição. Então, eu prefiro não ganhar e prefiro que o outro não ganhe, porque com isso eu elimino o ganho do outro, né, que está na situação e mantenho, né, a situação como igual. Enquanto que a aversão à desigualdade vantajosa, ela parece ser um indicador mais genuíno de justiça e ela é mais sensível à influência social e cultural. É um pouco o que a literatura tem mostrado, né, e da onde vai começar a nossa reflexão sobre essa questão. Então, quando eu pego a pesquisa, em especial a pesquisa do desenvolvimento humano, né, que trabalha com crianças pequenas, trabalha com comparação de faixas etárias, eu vejo que a aversão à desigualdade vantajosa é bem marcada por variáveis sociais e culturais, enquanto que a aversão à desigualdade desvantajosa é mais genérica, é menos maleável e parece ser mais um mecanismo de competição, enquanto que a vantajosa seria mais indicador, né, mais sensível de justiça, né? E aí começa duas questões que eu acho que tem guiado os trabalhos que eu tenho feito, né, que são provocações, acho que quem trabalha com uma perspectiva mais da aprendizagem, né, o comportamento como passível de mudança pelas experiências específicas, né? E aí a gente queria pegar essa ideia da aversão à desigualdade desvantajosa, que é considerada menos flexível e mais independente de dicas culturais, e ver em que condições essa aversão à desigualdade, em que condições a desigualdade desvantajosa ela pode ser justa. Quer dizer, quando que ganhar menos pode ser justo numa situação social que é maleável e que é um processo contínuo, né, como a gente tem visto nas relações sociais. Então, quer dizer, a primeira pergunta, assim, em algumas condições, a DI, né, que seria a aversão à desigualdade, desculpa, em algumas condições a desvantagem, a desigualdade desvantajosa pode ser considerada justa. Então, nesse sentido, a gente trabalha para favorecer outros, né, em que condições a gente trabalha para favorecer outros, de modo que, ao invés de aversão à desigualdade desvantajosa, a gente precisa ter uma tolerância à desigualdade desvantajosa. Eu posso aceitar, né, topar que o outro ganhe mais no contexto específico, né? Então, vou contar um pouquinho para vocês a estratégia experimental geral que a gente tem tido. A gente trabalha com uma situação de mais observações dos participantes, né, como é tradicional na área da análise do comportamento, e a gente tem combinado a experiência com desigualdade vantajosa com desigualdade desvantajosa. Tem criado condições em que as pessoas passam por várias tentativas com um tipo de situação e depois passam para outras. Então, a gente vai alternando de maneira que hora ela está em vantagem e hora o outro está em vantagem. Então, a gente vai criando uma história de reciprocidade, né? E a gente pega a situação de desigualdade vantajosa e cria uma história em que essa desvantagem vantajosa ela é bem sucedida ou não, então ela acontece ou não. Então, às vezes, o participante está numa situação em que ele pode ganhar mais, mas às vezes o parceiro dele colabora e às vezes o parceiro dele não colabora. Então, a gente cria uma história com isso, uma história de cooperação bem sucedida ou mal sucedida, e aí a gente testa essa história na condição em que o participante recebe menos do que o outro, né? Então, a gente usa a condição de desvantagem, a condição de desigualdade desvantajosa como um teste para avaliar os efeitos da história em que eu tenho uma cooperação bem sucedida ou mal sucedida. Tá? A gente tem, os estudos que eu vou contar tem dois cenários diferentes. A gente trabalha em algumas condições com dois participantes, um sentado ao lado do outro, só que um deles é confederado, né? Então a gente tem o controle do confederado.
e uma outra tarefa em que é uma tela de computador. Então, o participante trabalha no computador e, na verdade, não tem... A gente diz que tem um participante com quem ele vai trabalhar, mas, na verdade, ele trabalha com o computador pré-programado, né? E a tarefa que a gente tem é muito simples. Essa é a visão que ele vai ter da tela do computador. Ele trabalha, em tese, com o segundo participante. E a tarefa que ele tem é escolher uma de duas cartas. Ele pode escolher a carta azul ou a carta verde e levar essa carta para uma das cartas para aquele espaço comum, aquele retângulo comum. E o outro participante, né, simula um comportamento igual. Então, no final, eles têm uma carta azul, eles vão ter uma combinação de cartas daquele retângulo, e a combinação de cartas resulta num ganho, que é um ganho desigual ou igual. Tá? Então, quando os participantes combinarem duas cartas azuis, eles vão ter eles vão receber uma quantia desigual, que às vezes vai beneficiar o participante, às vezes vai beneficiar o parceiro dele, né? O computador ou o confederado, em tese, né? Ali tem a matriz de pontos que o participante sempre tem acesso. Então, nesse caso, se os dois escolhem o cartão azul, o participante recebe 100 e o outro recebe 20. Em qualquer outra condição, a distribuição é igualitária, só que ela é menor para o participante, né? E aí a gente vai alternando quem está em vantagem e vendo se o participante, a nossa variável dependente aqui, é a escolha do cartão azul, porque a escolha do cartão azul sempre é a escolha pela desigualdade. A desigualdade que às vezes beneficia o participante e às vezes beneficia o outro. Tá? Então aqui a gente tem lá verde e azul, cada um recebeu 20. Tá? Se eu tiver azul, o participante recebe 100 e o outro recebe 20. O que é a questão aqui? Então aqui a gente tem uma condição de desigualdade vantajosa, que é uma das condições dos nossos experimentos, e a gente tem um confederado, entre aspas, que é pré-programado para ser cooperativo ou não cooperativo. Então a gente usa essa tarefa, né, essa tarefa de desigualdade vantajosa, que pode ser bem sucedida ou mal sucedida, como uma questão de história. A gente constrói uma história com os participantes em que eles são beneficiados pelo confederado ou não, e testa isso numa situação em que a gente depois inverte. Então agora o confederado passa a ser o beneficiado e a gente avalia se o participante continua usando a carta azul agora para beneficiar o outro. Tá? Eu sei que é difícil esse procedimento, mas a ideia geral é essa. Ele é confuso, ele é cheio de coisinha, mas a ideia é que a gente construa essa história, né, de benefício ou não e teste isso numa situação em que agora o participante pode devolver para o outro, né? Bom, a gente tem publicado, temos algumas já publicações com esse procedimento, com essa discussão, né? Aqui tem alguns exemplos que a gente tem feito. Eu vou depois mostrar, vou pegar alguns exemplos assim específicos de resultado, mas a gente tem trabalhado com uma situação mais básica de experimento para poder avaliar o efeito dessas histórias e temos tido recentemente uma tentativa de levar essa discussão para questões sociais mais aplicadas, que envolvem algum tipo de racismo e preconceito, né? No sentido de tentar ver se a gente não pode usar esse conhecimento para entender e combater, né, a questões de racismo e preconceito. Então, só contando para vocês, dando um exemplo de um resultado dos estudos, um resultado que eu acho que é bem claro dos nossos resultados específicos. A gente tem esse estudo que foi publicado em 2021. A Carla Soares foi minha aluna de doutorado e ela participou no intercâmbio na Osomet, né? Então é uma parceria também com outros pesquisadores e também a ideia que a gente tem aqui é a seguinte: a gente tem aquela situação em que a gente vai construindo uma história, né, com os participantes. Aqui tem uma linha do tempo do que a gente faz com o participante que envolve basicamente aquilo que eu coloquei em linhas gerais no começo. Então a gente testa aqui, começa aqui, eu tenho 10 tentativas de equidade, aí eu tenho uma situação de vantagem, né? O participante está em situação de vantagem com o confederado cooperativo. Então aqui o participante tem uma história que eu tenho equidade para testar, aí ele tem uma situação em que se ele usar o cartão azul e o outro usar o cartão azul, ele ganha mais e o confederado usa o cartão azul. Tá? Então a gente constrói uma história de vantagem. Ele está trabalhando numa situação em que ele vai produzir 100 pontos para ele e o confederado vai usar o cartão azul de modo que ele vai manter os 100 pontos e ganhar, ele mesmo vai ganhar 20 pontos. Aí a gente testa invertendo. A gente testa na situação em que agora ele tem o controle sobre dar 100 pontos para o outro ou ficar com 20, os dois. Tá? A gente avalia aqui se essa cooperação aqui ela tem o resultado numa situação em que agora ele tem o poder de manter a desigualdade, só que daí beneficiando o outro. Tá? Lembrem que a literatura sugere que existe uma aversão à desigualdade desvantajosa, né? Que é uma característica dos participantes que tem pouca influência social. Né? Aí a gente, no mesmo participante, a gente muda a história. A gente trabalha agora, a gente repete a situação de vantagem,
Só que agora o confederado é aquele confederado chato, que usa o cartão verde, então ele não permite que o participante ganhe mais pontos. E aí a gente de novo testa com a situação de desvantagem, desigualdade desvantajosa. Tá? A gente faz isso quatro vezes e tem um delineamento entre participantes em que a gente controla essa questão da história, que é a história imediatamente antes do teste em que ele vai ser avaliado na desigualdade desvantajosa. Tá? E aí, um resultado que eu acho que mostra muito claramente isso, está nessa figura. Aqui são as condições em que ele, se usar o cartão azul, ele beneficia o confederado. Então, são as vezes que ele usou o cartão azul, permitindo que o outro ganhasse mais, depois de uma história de não cooperação e depois de uma história de cooperação. Os resultados são... E é interessante porque é um delineamento intraparticipantes, né? Então, aqui eu tenho os mesmos participantes. Esses dois conjuntinhos de bolinhos aqui são os mesmos participantes, só que em situações diferentes. E o resultado é completamente diferente. Né? Quer dizer, se eu pegar aqui essa medida como uma medida de tolerância à desigualdade, né? Quer dizer, para baixo, aqui o participante está averso à desigualdade desvantajosa e aqui ele está tolerante. Aqui ele está permitindo que o participante receba mais. Então, depois de uma situação de cooperação, ele permite que o outro ganhe mais. Depois de uma situação de não cooperação, ele não permite que o outro ganhe mais. Tá? Esse é um outro estudo em que a gente trabalha a mesma questão, quer dizer, a gente tem essa história, a IDI, e vai, na condição de vantagem, a gente manipula a porcentagem de vezes que o participante é cooperativo. Né? Quantas vezes, quanto das tentativas ele ajuda o outro. Né? E a gente vê tanto numa situação em que a gente tem um controle entre participantes, como uma situação em que a gente tem um controle intraparticipantes, a gente vê muito bem que o participante tende a beneficiar o seu confederado na medida em que ele tem uma história positiva com aquele participante. Então, inclusive, em termos de porcentagem, que dá para ver bem aqui nesse gráfico, o que a gente tem aqui? A gente tem aqui esses pares de condição, a I e DI, e a gente vê o quanto que o participante está aqui usando o cartão azul, permitindo a desigualdade na condição em que o outro é beneficiado. Né? E a gente vê que ele beneficia na mesma medida em que ele foi beneficiado previamente pelo seu confederado. Então, nesse eixo, a gente tem aqui a contribuição do outro participante na condição anterior, e a gente vê que quando ele está na condição de DI, ele retribui na mesma moeda. Então, ele vai diminuindo o quanto ele contribui na medida em que ele foi previamente beneficiado. Né? E a mesma coisa a gente encontra aqui numa questão num delineamento mais entre grupos, né? Que são grupos diferentes e que ele tem um benefício do participante do confederado nesse eixo daqui. Né? Então, esse aqui o confederado ajudou 100% das vezes. Ele depois, quando está na fase 2, que seria a fase DI, ele ajuda muito, né? E ele vai diminuindo essa ajuda conforme ele foi previamente ajudado pelo seu confederado. Né? Então, esse é o resumo assim, da história. Acho que esses estudos mostram para a gente que uma história prévia de cooperação bem-sucedida afeta a versão de desigualdade desvantajosa, né, diferente da literatura. Então, a literatura mostra que a versão de desigualdade desvantajosa é mais ou menos igual entre os indivíduos e entre culturas. Mas a gente criou uma situação experimental em que a gente consegue ver o diferente. A gente consegue ver que em algumas situações essa desvantagem desigual ela pode ser justa e o participante pode se comportar de acordo. Né? Então, ele se comporta de maneira a beneficiar o outro. Né? Mais ou menos nesse sentido. Se você foi legal comigo no passado, não me importa que agora você se dê melhor que eu. Né? Então, a gente tem uma interação de um mecanismo de reciprocidade com essa aversão à desigualdade. A reciprocidade é guiada por vantagens no passado e não no futuro. Né? Então, a gente tem o controle da história experimental e mostra um resultado sobre isso. Né? E, em termos de discussão da área, né? Como essa área faz bastante interlocução com teorias mais evolucionistas, né? A gente tem uma discussão de que essa dicotomia entre inato e adquirido não é uma opção para a gente. A gente tem uma interação, né, entre mecanismos que são considerados inatos e também aprendidos de algum jeito. Né? Eles são inatos e adquiridos ao mesmo tempo. Né? Então, eu tenho ao mesmo tempo um mecanismo e uma flexibilidade comportamental dependendo de como eu arranjo aquela desigualdade desvantajosa. Né? E aí tem uma discussão importante dessas informações que tem a ver com aquilo que facilita ou emperra a cooperação. Né? Então, voltando para a discussão do começo, a desigualdade ela pode ser um fator que emperra a cooperação, né? E mostra para a gente que toda, assim, consistente com a área de maneira geral, esses resultados mostram para a gente que
toda a sua ação de cooperação coloca o indivíduo ou indivíduos em um dilema. Ele vai ter que escolher entre o bem-estar, um dilema que envolve a escolha do bem-estar individual, né, que depende de mim, as coisas, ou uma escolha pró-social, beneficia o grupo, mas depende de todos os membros do grupo se comportando. Né? Então, nesse sentido, a cooperação é um investimento com risco, né? E você estudar a história, né, de estabelecimento de cooperação te mostra em que condições eu posso assumir esse risco, né? E mesmo tendo uma chance de perder, né, eu invisto no outro, eu ajudo o outro de algum jeito, né, de algum jeito eu trabalho para beneficiar o outro, né? Uma questão da nossa coordenadora, né, trouxe aqui uma pergunta que eu contei, né, que eu fiz a minha livre docência, ano retrasado, né, a professora Daisy participou, fiquei muito contente de ela participar da minha banca de livre docência, e a única pergunta que ela me fez foi essa, que já foi uma pergunta que deu bastante pano para manga, né, que era a pergunta assim, qual a relação entre comportamento social e comportamento simbólico? Né, na época eu respondi, acho que eu respondi bem, né, Daisy? Acho que eu mandei... Mas eu continuei pensando nessa questão, porque acho que é uma questão muito importante mesmo, que tem implicações para o nosso grupo, né? E acho que tem implicações especialmente para o próximo projeto de NCT, né, em que a questão do comportamento social, das práticas em políticas públicas estão bastante enfatizadas, né? Então eu queria gastar o tempinho aqui final voltando àquela questão que foi aqui nesse auditório, né, essa defesa, e queria retomar essa discussão, porque eu acho que ela é importante e tem bastante implicação, né? E aí o que eu queria destacar é o seguinte, a gente tem muitas maneiras de entender comportamento simbólico, né? Tem muitos jeitos de se falar de comportamento simbólico. E eu acho que tem um jeito de falar de comportamento simbólico que tem a ver, que tem uma origem na questão da linguagem, né, que passa pelas áreas da linguística e da semiótica, e que eu acho que é o jeito que a gente tem usado mais estruturalmente no NCT, né? A ideia de que comportamento simbólico, ele envolve uma substituição, uma relação arbitrária, signo, significado, né? E talvez por isso, né, a importância que tem no nosso grupo o modelo de equivalência, né? A ideia de que falar de símbolo significa você falar de substituição de funções psicológicas, né? E a partir de uma relação arbitrária, né? E a partir dessa ideia que é muito importante da linguagem, no estudo da linguagem e que passa pela linguística e pela semiótica, né? Acho que é a definição da Bates, né, que se usa muito no NCT, né? A ideia de que que é operar com símbolos, né? Quando eu tenho uma relação arbitrária entre eventos, eu trato eles como iguais, mas ao mesmo tempo eu sei que eles são diferentes, né? Eu trato eles como iguais e diferentes ao mesmo tempo, né? Então eu tenho essa relação de substituição, entre aspas, consciente, né? Do signo e do significado. O comportamento simbólico também aparece com um sentido diferente, e eu acho que aí que é a questão do comportamento social, que eu acho que é a resposta que eu queria continuar aqui para a Daisy, né? Na questão do simbólico, que é um pouco diferente, que tem alguma relação, mas é um pouco diferente, e que vai aparecer um pouco mais distante do estudo da linguagem, mas na discussão do comportamento social, porque eu acho que existe um sentido de comportamento simbólico que vem vindo, né, dos estudos de comportamento social, e que passa mais pelas áreas da antropologia cultural, filosofia moral. Um exemplo de uma pessoa que eu acho que trata disso é o Guérin, nesse artigo de 2017, né, que chama atenção para isso. Então, um simbólico no sentido um pouco diferente. Um simbólico no sentido mais da definição social do que é certo e errado. Então, é menos a questão de substituição de eventos, né, mas mais naquilo que define o que é certo num certo contexto, o que é errado. E que, ao ser certo e ao ser errado, participa das regras sociais para punir e reforçar comportamento. Né? Então, é um sentido também de arbitrariedade, mas uma arbitrariedade com mais relação nas contingências de punição e reforço, né? E aquilo que um grupo estabelece como certo e errado, justo ou injusto, né? E aí implicações para a questão do julgamento e aplicação do que é justo, convenção e o pacto social. Né? Quer dizer, então, acho que esse é um sentido de simbólico que está mais ligado a práticas culturais, em que você tem grupos que se comportam de certa maneira e julgam, né, o que é certo e errado em termos daquilo que é bom para comer, aquilo que são as práticas que regulamentam sexualidade, regulamentam relações de trabalho, né? E com base nisso você pune ou reforça comportamento. Então é menos, embora todo comportamento envolva, né, uma coisa que vem antes, envolve uma rede semântica, envolve também uma consequência, a gente pode distinguir aqui um pouco assim mais na relação anterior, né, o controle de estímulos que está presente no comportamento, e mais, no outro caso, mais na contingência mesmo de você ser reforçado ou punido mesmo, uma contingência mais básica, né? E que socialmente é vista como certa ou errada. Quer dizer, é certo
eu dar o tapa na mão da criança quando ela põe a mão na tomada, né? Mas não é certo fazer isso em outro contexto. Então, eu acho que a própria investigação de comportamento social traz um sentido diferente, um pouco diferente da noção de simbólico, e complementa, obviamente, né, a definição mais ligada à linguística e amplia o próprio sentido da noção de comportamento simbólico nesse contexto. Então, acho que esse é a mensagem que eu queria passar, trazer aqui, né, na nossa produção, na nossa contribuição, e queria terminar com essa discussão que eu acho que é interessante, importante, e agradecer a todos vocês aqui a presença. Muito obrigado. Obrigada, Marcelo. Vamos ver como é que depois na discussão as pessoas reagem a essas suas colocações finais. Eu passo a palavra, então, agora para o próximo apresentador, Dr. Renato Bortolotti, da Universidade Federal de Minas Gerais. Bom dia a todos, especialmente aqueles que eu não cumprimentei ainda. É para mim uma satisfação, uma honra muito grande estar aqui hoje para falar um pouquinho sobre um trabalho que eu tive a oportunidade de apresentar quando ele ainda estava em andamento, num evento que aconteceu no Instituto Par o ano passado, e hoje algumas pessoas aqui estavam presentes, né, nessa apresentação, mas agora eu trago dados completos desse estudo. Esse estudo é um estudo que se insere dentro de uma linha de pesquisa que se iniciou lá atrás, quando eu comecei minha pós-graduação sob a orientação do Júlio, né, e durante o período do INCT, ele teve continuidade, né? É uma linha de pesquisa que está muito voltada à mensuração, né, da força de relações simbólicas. Da força de relações simbólicas, esse foi o tema principal do meu mestrado e doutorado, sob a orientação do Júlio. Dei continuidade a isso no pós-doutorado e em várias pesquisas que nós conduzimos aqui no âmbito do INCT. Tá? Para isso, nós usamos vários procedimentos, várias técnicas, né? Técnicas psicométricas, como diferencial semântico, que alguns de vocês aqui conhecem e alguns já utilizaram. Técnicas comportamentais, como o IRAP, né? O procedimento de avaliação de relações implícitas, e o FAST, que é um outro procedimento semelhante, que também serve para medir a força de relações simbólicas, né? E medidas eletrofisiológicas da atividade cerebral dos participantes, que isso também foi incorporado a essa linha de pesquisa, uma técnica que também foi usada, tem sido usada. E eu escolhi aqui um exemplo de um estudo que aplicou duas dessas técnicas, né, para estudar um fenômeno social, mas está dentro desse contexto, da mensuração da magnitude, da força de relações simbólicas. Tá? Então, fazendo a apresentação desse experimento, eu ilustro um pouco como é o nosso trabalho, como é que a gente faz para conduzir estudos experimentais nessa linha. Né? Bom, então eu dei esse título para esse experimento, que eu vou contar aqui um pouco para vocês. Investigação comportamental e eletrofisiológica da dinâmica do responder relacional envolvido na polarização política. Eu não vou me furtar a discutir os dados que obtivemos, porque eles, né, mais do que para apresentar uma técnica, eu acho que alguns resultados foram interessantes e que merecem aí um olhar à luz do processo político que a gente tem experimentado aqui
no Brasil. Tá? E no mundo também, mas olhando para a realidade brasileira, eu acho que a gente precisa discutir um pouco esses resultados, que eu depois, oportunamente, mais adiante, aqui na minha fala, vou mostrar para vocês. Tá? Bom, então, como eu disse, é um estudo que envolveu duas técnicas, dois procedimentos. Um deles é o IREP, o outro é a extração de potenciais cerebrais relacionados a eventos. Tá? Então, o que é o IREP? Para quem não conhece, eu acho que cabe aqui uma descrição breve. Né? Como eu estava dizendo para vocês, o IREP avalia a força de relações simbólicas. Né? É um procedimento usado para investigar aquilo que os proponentes do procedimento chamam de a dinâmica do responder relacional envolvido no responder relacional arbitrariamente aplicável. Né? Responder relacional arbitrariamente aplicável é a unidade de análise da teoria das molduras relacionais. Tá? E estaria na base do processo simbólico que a gente estuda, investiga aqui no INCT. Tá? Um uso que a gente fez em algumas oportunidades do IREP, foi um uso um pouco diferente daquele que vinha sendo feito. E isso começamos lá em 2012 e replicamos em alguns trabalhos, né? Que era fazer a simulação de relações simbólicas por meio do estabelecimento de classes de equivalência entre estímulos abstratos e aplicar o IREP para medir quais parâmetros experimentais gerariam classes de equivalência mais fortes, mais consistentes. Tá? Então, aqui a gente tem exemplos de 3 estudos que foram conduzidos aqui nessa linha. Tá? E sendo um pouco mais específico sobre como é que o IREP funciona, como é que ele é delineado. Tá? É um procedimento que exige que o participante ele alterne entre diferentes blocos de tentativas, entre responder de acordo com um histórico de aprendizagem, de acordo com a aprendizagem que ele construiu ao longo da sua interação com o mundo, né, de forma consistente com esse histórico, em um bloco de tentativas, e em um outro bloco ele responde de forma inconsistente ou incoerente com aquilo que ele aprendeu, com aquilo que ele consolidou ao longo da história de interação dele com o mundo. Tá? Tipicamente, cada tentativa do IREP apresenta simultaneamente 2 estímulos. 2 estímulos. Um deles que fica na parte superior da tela, designado como alvo, normalmente. Um deles, o que fica na parte central da tela, o que fica na parte superior da tela é nomeado como rótulo. Aquele que fica na parte central é designado como alvo, e ele tem 2 opções de resposta, em que deve estabelecer relações entre esses estímulos. Então, ora as relações são consistentes com aquilo que ele aprendeu, ora são inconsistentes com aquilo que ele aprendeu. Eu estou falando aqui que são 2 estímulos visuais, mas isso está mudando. Viu? Ontem eu tive a notícia de que foi publicado um artigo que um doutorando meu, né, fez, quer dizer, ele programou um IREP com estímulos auditivos. Né? Então, você pode agora usar estímulos auditivos e visuais, não está mais sujeito a usar somente estímulos visuais. Tá? Então, esse estudo experimental foi publicado no Psychological Record, eu posso passar para quem tiver interesse. E depois vai sair uma nota técnica na REBAC, que já foi aprovada também, descrevendo um pouco dessa modificação do software. Bom, mas deixa eu parar de fazer esse merchandising aqui do estudo desse meu aluno. Vamos falar como é o delineamento clássico do IREP. Tá? Então, você tem aqui, eu estou uma tela que o sujeito vê, que o participante vê. Né? Nessa tela, ele vê um estímulo rótulo apresentado na parte superior da tela, um estímulo alvo apresentado na parte central e 2 opções de resposta. Tá? Então, o IREP ele trabalha com 4 tipos de tentativa. Vejam, então, garfo, a palavra garfo, o desenho de um garfo. Essa relação é uma relação, né, que nós, falantes de língua portuguesa, né, é coerente, é consistente com a nossa história de aprendizagem. Ali, colher, o desenho de uma colher, é uma relação consistente. Então, nessa condição consistente, o sujeito responde verdadeiro nessas 2 telas, nesses 2 tipos de tentativa.
E quando eu coloco a palavra garfo e a foto de uma colher, e o desenho de uma colher, ele responde falso. A palavra colher e o desenho de um garfo, ele responde falso, né? Isso na condição consistente. Na condição inconsistente, a contingência muda e ele tem que responder em desacordo com a história de aprendizagem, de forma incoerente com essa história. É esperado aqui que o participante ele seja mais rápido na condição consistente do que na condição inconsistente. E essa diferença é o chamado efeito IREP. Tá? Aqui eu estou colocando uma relação entre nomes e coisas. Mas o que normalmente um uso, que é muito frequente, né, desse procedimento, é estabelecer relações que qualifiquem as coisas apresentadas. Né? Então, são adjetivos, muitas vezes, usados, por exemplo, se eu coloco ali uma fotografia de um bichinho bonitinho, a palavra amigável, e de uma fera, e a palavra violento. Né? Então, na condição consistente, ele vai responder daquela maneira que eu estou apresentando aqui para vocês, muito provavelmente, e na inconsistente, né, dessa outra maneira. Tá? Um uso muito frequente que se fez e se faz ainda, e que os próprios autores, os próprios proponentes do projeto têm recomendado uma cautela, né, é o uso do procedimento para o estudo de questões socialmente sensíveis. Né? Usando essa mesma configuração, se eu troco esses estímulos, por exemplo, por pessoas brancas e negras, né? E esse foi um tipo de delineamento que se costumou fazer, né? Uma maneira de investigar, por exemplo, vieses raciais. Tá? O programa pode ser usado para esse propósito, desde que o aplicador tenha consciência do tipo de dado que vai ser obtido. Tá? Eu recomendo demais àqueles que quiserem usar o programa com esse propósito que leiam um artigo recente do Dermot Barnes-Holmes e do Colin Hart, falando sobre o Frankenstein, o monstro de Frankenstein, que o IREP se tornou a partir do uso indiscriminado do procedimento para investigar vieses desse tipo. Tá? O IREP pode ser usado, mas a cautela é recomendada. Vamos dar um passo atrás e olhar, né, direito o que é obtido quando o sujeito está respondendo a esse procedimento. Um modelo interpretativo recente, né, modelos recentes, mas um que eu queria destacar aqui, propõe que o IREP, que ao completar o IREP, os participantes, né, os indivíduos, eles são sensíveis não apenas às propriedades relacionais entre rótulo e alvo, aquilo que na EFT é nomeado como ser réu, né, mas também a sobreposição das propriedades funcionais dos estímulos e das opções de resposta que são apresentadas. Tá? Há vários estudos bastante recentes mostrando que sim, as pessoas não estabelecem relações semânticas frias entre os estímulos apresentados nas tentativas da IREP, mas você tem que levar em conta aquilo que é evocado, ou a função de orientação dos estímulos apresentados, e aquilo que é evocado pelos estímulos que estão em tela. Tá? Essas propriedades, né, incluem aí aspectos de orientação, quanto que o estímulo chama a atenção do sujeito, de evocação, quanto que o estímulo, qual é a carga emocional daquele estímulo para o sujeito, e aspectos motivacionais daquele que está respondendo ao IREP. Né? Para ilustrar isso, e é o estudo que serviu de base para aquele que eu vou contar aqui em seguida, sobre polarização política, nós fizemos lá em Belo Horizonte um estudo sobre ambientes polarizados mesmo, mas aqui a gente não envolveu uma questão política partidária, como o foco do que eu vou apresentar aqui, mas a polarização entre torcidas de futebol, de dois times de grande apelo ali para a população de Belo Horizonte, de Minas Gerais, de forma geral, mas de Belo Horizonte em particular.
né? Lá é um pouco diferente aqui de São Paulo, porque aqui vocês têm vários times e as pessoas não perguntam qual é a identidade, a sua identidade de torcedor. Lá em Belo Horizonte, você é Galo ou você é Cruzeiro. Você tem esses dois times, você tem que escolher um lado. Tá? Então, valendo dessa condição, né, nós recrutamos aqui 57 torcedores desses dois times rivais aqui do futebol mineiro. Atleticanos e cruzeirenses, aí uma amostra de cada um. Né? Para participar, os torcedores eles tinham que ter pelo menos um símbolo do time tatuado no corpo. Né? Então, para participar, eles tinham que ter. Eu me declaro torcedor do Cruzeiro, mas eu tenho que mostrar isso, né? Mostrar que sou realmente torcedor do Cruzeiro. Tem tatuagem dele aqui, mostra que o Cruzeiro tem uma função de orientação e evocação para mim, né? Que é diferente daquele que, por exemplo, torce para o Atlético Mineiro, que também tinha que ter tatuagem daquele time para fazer parte do estudo. Ok. Então, eles foram submetidos a um IRAP, em que não tinham que fazer qualquer qualificação, não tinham que dizer, olha, o meu time é bom, o outro time é ruim. Não. Eles simplesmente tinham que estabelecer a relação entre o nome Cruzeiro e o símbolo do Cruzeiro, ou entre o nome Cruzeiro e o símbolo, e o nome do Atlético e o símbolo do Atlético. Né? Eles não tinham que fazer nada mais do que isso. Tá? E aqui vocês podem ver que um bloco consistente com a história de aprendizagem de qualquer leitor, né? E que conhece os símbolos, e um bloco inconsistente com a história de aprendizagem de qualquer leitor que conheça os símbolos também. Ok, o que a gente esperaria aqui? Um efeito IRAP mais amplo, né? Um efeito IRAP, uma velocidade maior nos blocos consistentes do que nos blocos inconsistentes, independentemente do clube ao qual você se filia, no qual você torce, não é verdade? Mas o que a gente obteve aqui foi uma diferença bastante grande e reveladora de que os participantes eles não estavam fazendo ali, estabelecendo relações semânticas frias entre um nome e um escudo. Havia mais coisas envolvidas. Vejam só, aqui as barras pretas indicam as respostas, o efeito IRAP, para os torcedores do Cruzeiro. Vejam só como eles foram muitíssimamente mais rápidos na condição consistente. Tá? Esse dado aqui, para quem sabe ler o gráfico do IRAP, já imediatamente vê essa diferença. Mas aqui eu estou mostrando a diferença entre a condição consistente e a inconsistente. Quanto maior, né, o resultado, maior a diferença do tempo que ele levou para responder na condição consistente comparada com a inconsistente. Né? Se o valor é positivo, vejam, o índice D de 0,8, ele foi muito mais rápido para responder quando a palavra Cruzeiro estava junto de Cruzeiro do que quando a palavra Atlético estava junto de Atlético. Embora fossem relações consistentes com a história de aprendizagem dele. Agora vejam o que aconteceu com os torcedores do Atlético. Eles foram muito mais rápidos para responder diante de Atlético e Atlético do que diante de Cruzeiro e Cruzeiro. Então, mais do que relações semânticas frias, estavam controlando as respostas dele. Né? De acordo com o modelo interpretativo recente, as funções de orientação e evocação desses elementos que estão presentes aqui é que deviam estar controlando, né? Muito provavelmente. Essa foi a discussão que nós fizemos nesse artigo que eu mostrei aqui para vocês e serviu de base para a replicação que eu vou falar agora, sobre a qual eu vou falar agora. Diga, Deise. Sim. Sim, havia instrução. Mas você pode até trabalhar sem instrução. Nesse estudo, você tinha ali uma instrução mínima, antes de começar a apresentação das telas. Né? Fala, responda
Relacione a palavra cruzeiro a símbolo de cruzeiro e a palavra atlético a símbolo de atlético. Isso na condição consistente. Tá? E aí ele começava a responder. Se errasse, aparecia um X vermelho na tela e ele só progredia se desse a resposta certa. Tá? Antes do bloco inconsistente, a instrução era: relacione a palavra cruzeiro ao símbolo do Atlético e a palavra Atlético ao símbolo do Cruzeiro. Tá? E aí o sujeito começava a responder. Se errasse, aparecia o X vermelho e ele tinha que fazer a tentativa, né? Responder de forma correta, né? Ao longo do bloco todo. Tinha um critério de desempenho. Ele não progredia no experimento se não tivesse uma acurácia ali de 80% em cada bloco. Ele tinha que ter, no máximo, 2 segundos de latência média em cada bloco. Então, você tem uma série de condições que ele tem que atingir para que ele tenha, né, ali sucesso no experimento. Tanto que alguns sujeitos não completaram, né? Alguns começaram, eram 57, no final, aqueles que se qualificaram foram menos. Né? Eu acho que eu não trouxe. Mas foram menos. A gente teve uma perda de sujeito, né? Porque eu acho que aquele torcedor mais fanático responder que meu time é o outro, né? Ele acaba não atingindo tão bem ali o critério. Mas aqueles que atingiram o critério, a gente vê essa diferença aqui bastante evidente. São dados até espelhados, veja só. Tentativa 1, que envolvia Cruzeiro, tentativa 4, que envolvia Atlético e Atlético. Né? Então, muito ligado ao clube de preferência. Bom, então, esse ponto aqui. Isso aqui tá ok. Vamos passar para o estudo que realmente interessa. Primeiro, investigação comportamental da dinâmica do responder relacional envolvido na polarização política. O que nós fizemos aqui? Nós simplesmente replicamos isso de Cruzeiro e Atlético, só que com pessoas que apoiavam o ex-presidente Lula e pessoas que apoiavam o ex-presidente Bolsonaro. Isso foi o presidente Lula e o ex-presidente Bolsonaro. Foi um certo desafio conseguir levar bolsonaristas para dentro da Fafiche lá em Belo Horizonte, mas, enfim, conseguimos. Né? Conseguimos. Bom, 21 apoiadores de Lula e 20 apoiadores de Bolsonaro participaram desse estudo. O IRAP ele foi programado de forma muito semelhante àquela de Galo e Cruzeiro. Né? A palavra Lula, foto do Lula, a palavra Bolsonaro, foto do Bolsonaro. Ele tinha que estabelecer uma relação, né, entre a palavra e a foto. Né? Porque será que a gente vai ter efeitos IRAP aqui diferentes? Tá? Então, na condição consistente. Desculpa, está em inglês aqui, mas era em português, os participantes eram participantes brasileiros, claro, né? Apoiadores de um ou de outro. Né? E aí, vamos direto para os resultados desse procedimento. Tá? 4 tipos de tentativa, eu vou me centrar aqui na tentativa tipo 1, né? Lula, e a tentativa tipo 4, Bolsonaro. O que nós obtivemos? Apoiadores de Lula, barras pretas, apoiadores de Bolsonaro, barras brancas. Entre apoiadores de Lula, um resultado que foi muito parecido com aquele que obtivemos com torcedores de Atlético e Cruzeiro. Uma diferença altamente significativa nas tentativas tipo 1, que envolviam Lula e Lula, em relação às tentativas tipo 4, Bolsonaro e Bolsonaro. Mas vejam só quando a gente olha para os apoiadores do Bolsonaro. Você tem um score amplo que indica, né, respostas mais rápidas nas condições consistentes, mas esse score é amplo para os dois, para as fotografias dos dois políticos. Não tem diferença. Tá? Responderam com força para os dois.
Pessoas que apoiavam Lula responderam com força, muito maior para Lula do que para Bolsonaro. Mas pessoas que apoiavam Bolsonaro responderam com força para os dois, para Lula e para o Bolsonaro. Tá? Ok, a gente vai discutir isso aqui. Nossa, já estou terminando então. Deixa eu acelerar um pouco aqui, tá? Para mostrar como é que foi a investigação eletrofisiológica. Foi feita com os mesmos participantes. Tá? Os participantes eram submetidos ao IREP e eram submetidos a medidas de extração de potenciais cerebrais relacionados a eventos quando eles viam imagens dos dois líderes políticos. Tá? Então, você tinha ali uma sequência de imagens. Você tinha uma pessoa comum, uma pessoa desconhecida, que aparecia em 80% das vezes. Tá? E em 10% das vezes aparecia uma imagem do Lula. Em 10% das vezes aparecia uma imagem do Bolsonaro. Tá? Eram muitas tentativas. Cada imagem ficava por pouquíssimo tempo, 350 milissegundos, e havia 1 segundo de intervalo entre as apresentações. Mais de 1000 fotografias foram apresentadas, tá? Em blocos, em 4 blocos de tentativas, e em cada bloco o sujeito era requisitado a fazer uma contagem mental do líder político que era alvo naquele bloco. Tá? Então, em certos blocos, os participantes contavam quantos Bolsonaros tinham sido apresentados e tinham que ignorar tanto Lula quanto o sujeito desconhecido. Tá? Então, Bolsonaro era o alvo, o Lula era o distrator e o desconhecido era padrão, era o distrator também. Tá. Em outros blocos, ele tinha que contar Lulas. Quantos Lulas? E ignorar Bolsonaros e o distrator. Tá? Bom, aí os gráficos que eu vou mostrar aqui para vocês em seguida mostram as médias globais dos ERPs que foram registrados nos eletrodos centroparietais, todos esses aqui, que é onde o potencial positivo tardio, né, normalmente é evocado, é mais pronunciado. O potencial positivo tardio ele é modulado significativamente ante estímulos emocionalmente salientes, tá? Sejam eles positivos ou negativos, indicando ali uma maior atenção e um maior processamento afetivo diante desses estímulos. E o que a gente obteve aqui entre os apoiadores do Lula? Olha só, Lula como alvo, tá? Vejam um potencial diferenciado, né, mais amplo, para aquele que era o alvo que tinha que ser contado naquelas tentativas, daquele bloco. Vejam aqui, Bolsonaro como distrator, uma diferença clara, né? E esse outro era a pessoa desconhecida, você nem tem modulação tão evidente aqui. Se eu seleciono aqui uma janela entre 400 e 600 milissegundos depois da apresentação do estímulo, né? Aqui você tem a linha de base, né? O estímulo é apresentado entre 400 e 600 milissegundos e comparo a diferença entre essas duas ondas aqui, eu tenho uma diferença significativa entre elas. Tá? Lula como alvo, Bolsonaro como distrator. Agora, entre os bolsonaristas, vejam, Lula como alvo, esse tracejado, Bolsonaro como distrator, a linha contínua, e a pessoa desconhecida, né? Nesse traço mais fraco. Não há diferença, as linhas são sobrepostas. As linhas estão completamente sobrepostas. Vocês percebem aqui como é diferente entre esses dois grupos? Agora, quando Bolsonaro é alvo e Lula é distrator, há uma diferenciação entre os lulistas. Tá? Há uma diferenciação entre os lulistas, sim. Bolsonaro fica mais evidente aqui. Mas entre os bolsonaristas não há. Aparentemente existe, mas isso aqui não é significativo. Tá? Então, o que a gente pode discutir daqui para finalizar? Né? O IREP e as medidas eletrofisiológicas parecem fornecer informações convergentes. Então, resumindo os principais achados comportamentais, os principais achados do IREP aqui. Para os lulistas, um D-IREP, né, um efeito IREP significativamente maior no trial Lula-Lula do que em Bolsonaro-Bolsonaro. Bolsonaristas, scores altos e semelhantes para ambos os líderes, indicando baixa diferenciação. Tá? E os achados neurofisiológicos lulistas exibiram um potencial positivo tardio para alvos de cada bloco, né?
revelando distinção entre os estímulos, e os bolsonaristas não mostraram essa distinção, né? Mostrando que, para eles, os dois líderes são igualmente salientes. Bom, o que isso pode revelar? Né? Que o Lula possui funções de orientação e evocação mais fortes, facilitando as respostas coerentes no Trial Type 1, e o LPP confirma um maior engajamento atencional e emocional para distinguir os dois líderes. Né? Para o grupo bolsonarista, ambos os líderes evocam carga emocional elevada, frame de oposição, como o Júlio já destacou na apresentação dele 2 dias atrás, gera simetria entre as respostas. O que é isso? Por quê? O bolsonarismo ele nasce de uma reação ao lulismo. Né? Bolsonaro ele era uma pessoa razoavelmente desconhecida, e quem o conhecia não consideraria aquela pessoa apta a exercer o cargo de presidente. Mas ele, de alguma forma, conseguiu capitalizar a aversão ao lulismo em sua pessoa, né? Conseguiu se estabelecer como a oposição ao lulismo, né? Diante da qual não havia rival. Então, quer dizer, ele não existe sem, né, essa história de oposição, sem esse frame de oposição forte, tá? Que o catapultou àquela posição que ele acabou assumindo. Tá? O Lula, por sua vez, tem uma outra história, que também estabelece um frame de oposição com o Bolsonaro, mas há outros elementos. E essa é uma interpretação que eu estou fazendo desses dados aqui à luz da EFT, mas que me parece plausível. Tá? Mas é claro que eu não posso, a partir desses dados, olhar para a população de bolsonaristas todos. O meu propósito maior aqui é afirmar que, nesse estudo, o IRAP e as medidas eletrofisiológicas parecem fornecer informações convergentes e que, portanto, isso oferece uma validação externa ao IRAP, né? E para o modelo interpretativo recente que a gente está usando para avaliar os resultados. Tá? Então é isso. Passei do tempo. Muito obrigada, Renato. Passamos, então, agora à última apresentação prevista para essa manhã, doutora Marta Rubner, da Universidade de São Paulo. Não é a mais recente que está aí? Bom dia a todos. Enquanto monto, queria dizer também da minha alegria, do meu prazer em poder estar aqui no INCT, apresentando uma história, né, longa. Eu sou do tempo que o INCT era ProEx, das nossas reuniões em Caxambu, e os membros dava para contar nas 2 mãos, talvez, né? Desde Júlio, Maria Amélia, Carolina, Adélia e eu que me lembro, Armar e Leila Nunes, Então éramos 7. Ó, não parece, né, gente? Mas, né? Estamos há um longo tempo juntas. É um grande prazer, uma honra muito grande participar desse grupo, e esses dias foram muito bons. Eu pude participar, o que eu pude, né? Dá muito orgulho ver a variabilidade, a intensidade, a qualidade. Então é uma honra estar aqui hoje. Eu preparei uma apresentação em que eu tenho um coautor, do qual eu me orgulho muito, que é João Lucas Bernardi. Ele vai me ajudar a apresentar a segunda parte, porque ele é coautor, porque ele é nosso pós-doc. Ele fez mestrado colorismário em Goiânia, fez especialização e doutorado comigo, e hoje é pós-doutorando no laboratório do Gerson. Colabora muito com a gente. E eu vou dar um pequeno histórico, e depois de toda essa semana, eu não trouxe 2 impactos que eu considero importantes dessa jornada do meu trabalho, do nosso trabalho, do Laboratório de Estudos de Operantes Verbais, que é o CAIS USP, Centro de Apoio ao Autismo e Inclusão Social da USP,
que teve um impacto importante na imprensa, aqui dentro dos alunos de graduação, completou 20 anos recentemente, mas eu pelos 30 minutos não haveria condição de apresentar, mas eu tenho a boa notícia para a minha coordenadora favorita, professora Daisy, e para vocês, que foi aprovado ontem um artigo no Behavior Analysis in Practice sobre o CAIS. Sobre o CAIS, com pequenas revisões. Então, eu estou com Valéria Mendes aqui, que é o meu braço direito, já está terminando o doutorado com Behavior Skills Training. Então, esse é um grande impacto. E o outro impacto que eu também não trouxe, pela questão do tempo, é a difusão, né, da análise do comportamento. Então, bastante impacto nas mídias, nas redes, e que culminou num prêmio que eu não pude receber e que hoje à tarde vou receber das mãos de Marcelo Benvenuti, como representante internacional da BAE, num dia de festa, né? Num dia de festa pela INCT, e pela homenagem que os alunos escolheram essa data, veio gente. Não fui eu, não vou atrapalhar em nada, ninguém precisa ficar para as 3h30, porque é muito tempo de espera. Bom, começando. Isso aqui não adianta? Geralmente é assim. Bom, então eu escolhi um tema, o INCT sempre evoca no LEOV falar das suas pesquisas de controle de estímulos, né, e comportamento verbal. Então eu escolhi trazer um pouco a trajetória de por que a gente está sempre entre a unidade de tripétala, né, como dizia a Maria Amélia, de 3 termos, mas caminhamos para de 5 termos, mas sempre perseguindo 2 processos, né? A formulação de comportamento verbal proposta lá por Skinner, em 57, e toda a análise de relações de equivalência proposta por Sidney. Então, que são modelos e paradigmas que alguns autores entendem como incompatíveis, né? Mas eu não os vejo assim. Então, a gente sempre teve como um propósito, desde 2003, essas relações conceituais e empíricas entre comportamento verbal e formação de classes. Aí, numa espécie de imprint da minha dissertação de mestrado, que foi em 82, e do doutorado em 90, a primeira em comportamento verbal, e típica, básica, e a segunda em relações de equivalência, a gente tem visto a aquisição dos operantes verbais, né? Autocrítico relacional, suas relações dos operantes verbais e seus efeitos sobre o comportamento não verbal relevante, ações relacionadas. Alguns dizem que tem uma interface com persuasão, e até pensei depois na discussão do Marcelo, persuasão fez um conceito dentro de comportamento social, e também o efeito do verbal sobre a formação de classes, né? Essas conexões possíveis que a gente sempre viu, né, entre os conceitos de autocrítica relacional de Skinner, a formação de classes de equivalência de Sidney Table, o conceito de nomeação de Horn e Low, né, vão ser apresentados aqui hoje com dados e com a interpretação de que, se estivermos certos e os dados sólidos o suficiente, de que processos verbais, sejam aqueles estudados via unidade tripétala ou em unidades maiores, também podem descrever e interferir no processo de estabelecer formação de classes em humanos, né? A fase 1 do LEOV sempre foi priorizar a contingência tríplice. Tem esse artigo da Adriana Cruvinel, que é considerado um dos meus 5 trabalhos mais importantes, e eu trago aqui só historicamente, porque eu já apresentei isso a vocês. É um estudo longitudinal de um bebê durante 6 meses, para verificar a aquisição dos operantes verbais. A gente tinha uma hipótese de que talvez fosse o autoclítico, né, que desse o boom que os psicólogos do desenvolvimento encontram em torno de 2 anos ou antes, mas a gente verifica que o operante tato é um operante que, isso aqui é um bebê de 6 meses a 1 ano, né? E ele foi observado todos os dias pela Adriana Cruvinel, da UFMG, fez o doutorado aqui comigo, a frequência acumulada, está publicado no Psychological Record, e que isso tem uma relação direta com a interação da mãe, do cuidador, né, que emitia mandos para os tatos, né? Então, de alguma forma, esse estudo, ele valida a interpretação de Skinner sobre a taxonomia. Quer dizer, aquela taxonomia
que era interpretativa. Aqui, quando você observa um bebê durante um longo tempo, a gente consegue diferenciar essas categorias, né? Depois, a gente continuou publicando sobre persuasão e comportamento verbal. Se você reforça diferencialmente falas de crianças que são basicamente interpretadas como tatos com valorizações sobre a ação, então, ler é legal, desenhar não era reforçado diferencialmente o verbal sobre, mas se essas frases aumentavam a frequência, e a gente tem esse primeiro estudo, né, que mostra que 4 de 5 crianças aumentaram a frequência do ler, depois que foram reforçadas diferencialmente a falar positivamente sobre o ler, então a gente só manipulou o verbal, mas o mais importante que eu trago hoje é que houve uma replicação sistemática, né, muitos anos depois, no The Analysis of Verbal Behavior. Mahmoud Sheyab foi meu aluno na Jordânia, que esse foi um outro impacto que também não trouxe. Eu fiquei 3 semanas na Jordânia, né? Alguns amigos falavam que eu ia ser trocada por um camelo, mas aqui estou, né? Fiquei lá 3 semanas ensinando 12 alunos com hijabs, né? 2 meninos e o restante as meninas, uma delas sem o hijab. E esse Mahmoud foi aos Estados Unidos e fez um estudo que era extensão desse outro. Então, Maria Amélia dizia, dá muito orgulho a gente quando lê e vê uma referenciazinha que é a nossa, não é? Que é como ver um bom filme, ela dizia. E é verdade. A fase 2, a gente começa a estudar esses processos verbais já via formação de classe, com ênfase na leitura de pré-escolares, né? Então, aqui eu faço uma homenagem e a memória Maria Amélia Matos, nesse artigo dos arquivos brasileiros de psicologia, em que a gente apresenta a rede relacionais de leitura, pesquisando ensinar a ler, né, que é uma compilação de tudo que a gente fez até aquele momento. Aqui uma foto histórica do meu abraço com ela, na banca de tese de doutorado, ali a banca de tese, né? Aqui tem um quiz rapidinho, vocês identificam quem são? À minha esquerda, professor Júlio de Rossi, em seguida Deise, Lígia Marcondes Machado, Maria Amélia Matos e ao meu lado direito, Fernando Capovilla. Momento histórico. Aqui, um dos gráficos mais bonitos que eu tive a oportunidade de construir com Maria Amélia, onde a gente coloca todos os resultados individuais de diferentes procedimentos de leitura via treino AB a C, depois emergência das relações de equivalência BC-CB, e depois os resultados em testes de controle por unidades menores, que é a generalização para leituras novas, e a gente, nessa perseguição, né, de verbal, a gente identifica, no segundo gráfico à direita, que os melhores resultados para a leitura recombinativa, os melhores resultados ocorrem quando, depois do ensino de AB a C, testes BC, quando você faz esse ensino e esse teste, exigindo um comportamento ecoico fluente, enquanto ele está no treino AB e no treino AC. Então, de novo, aqui, a tentativa de relacionar comportamento verbal, taxonomia skinneriana, com a formação de classes, né? Aqui também nós publicamos no Experimental Analysis of Human Behavior também essa perspectiva de ver se, além da formação de classe, o paradigma permitia a leitura sob controle de unidades menores e qual era a variável. Então, esse estudo mostra, mais uma vez, qual seria o efeito da variável falar em voz alta, que aqui era textual, não era o ecoico. E aí a gente não identifica nenhuma diferença entre emitir o textual enquanto se aprende as relações do que não emitir. As crianças tiveram desempenhos iguais. Mas só para mostrar essa insistência em relacionar os dois processos. Aqui também tem o estudo que foi publicado no livro de Alessandra e Raquel, né? Aqui é a versão em inglês, porque tem a versão em português. Foi publicado agora, já mais próximo, 2022, onde a gente também isola outra variável verbal, vocal, que são os fonemas. A gente usa uma replicação dos estudos de Elinice Hanna. Ela usa todo o seu pseudo-alfabético e o programa. A gente usou o Jake, a plataforma. E aí ela, não vou apresentar os dados, porque desfoca um pouco dos estudos que a gente quer mostrar hoje, mas ela mostra que há uma interface entre ensinar o fonema em combinação com a leitura sob controle de unidades mínimas sistematicamente ensinada, né? Como boca, cabo, bolo, lobo,
Quer dizer, essa leitura recombinativa ensinada dessa forma é relevante e o treino de fonemas isolado não, mas quando o treino de fonemas ele é combinado com a leitura recombinada sistematicamente, os resultados são melhores. Então está no capítulo lá do livro de Alessandra, produto do INCT. Né? E aquele estudo primeiro que eu falei, que é um dos meus favoritos, do bebê, foi produzido inteiramente numa das nossas oficinas. Bom, aqui a gente começa agora a trabalhar diretamente o autocrítico relacional durante o aprendizado e testagem das relações de equivalência. Então, há uma concepção aqui, pressuposto de que as relações de equivalência envolvem um operante autocrítico que é de segunda ordem, que é mais complexo do que os básicos. Para eu relacionar os estímulos, eu preciso, entre aspas, do conceito né? Então, talvez por isso que estabelecer relações de equivalência seja mais difícil em não humanos, porque é um operante verbal de nível superior. Mas isso não quer dizer que as relações de equivalência não sejam possíveis, né? Sem o comportamento verbal, e a gente sabe que é. Mas aqui a gente começa a manipular esse já apresentei anteriormente, e a gente vê um efeito muito bonito, que são as contingências não verbais superando o efeito verbal. Então, os participantes do primeiro conjunto de aprendizagem de discriminações condicionais, o falar o deu um efeito muito maior do que, é um delineamento de grupo, no caso aqui, do grupo que não falava o Então, os participantes, enquanto faziam o treino A, B e A, C, eles falavam, essa figura é essa figura. Essa palavra, né, é essa que está aqui escrita. Então, isso aumentou muito no primeiro conjunto de treino, mas depois esse efeito vai diminuindo, e no último conjunto de estímulos, né, o falar ou não falar não teve diferença nenhuma. E aí a gente passa durante a pandemia, com os alunos de graduação, fazer uma replicação sistemática desse estudo de Mônica Ma, Caio Miguel e Jennings, que a gente chama Ma, Miguel e Jennings, 2016, onde eles também perseguem essas relações entre comportamento verbal, Skinner, e formação de classes. E o bonito desse momento é que foi tudo em pandemia, tudo online, e os alunos identificam, né, a partir do estudo, junto com o João Lucas e comigo, a gente discute e descobre um defeito, entre aspas, técnico, que interferia no conceito e poderia explicar a positividade dos dados apresentados por esses autores. Então, o propósito desses 3 experimentos era avaliar se um desempenho consistente com a formação de equivalência poderia ser estabelecido depois que eles treinassem os adultos, o operante tato, os estímulos envolvidos, e também o intraverbal daqueles estímulos envolvidos. Só que quando a gente analisa, e isso agora eu já vou passar para o João Lucas apresentar, o que acontece é que esse estudo falava assim, a figura, o estado, a flor para o estado do Texas Então, esse a flor acabava funcionando como um estímulo contextual que dava o limite das respostas daquele participante. Então, provavelmente, não era mais simplesmente o que ele chama de classes de equivalência, gerando o comportamento verbal a partir do treino do verbal, do tato ou do interverbal. No treino do tato e no treino do intraverbal, havia uma dica mais ali, que era esse estímulo contextual. E que aí o João Lucas passa a explorar isso. Então, como ele está aqui, não precisa apresentar o vídeo, né? Então, agora a gente está nessa linha de investigar essa relação, né, de tato e de intraverbal na formação de classes, e daí a gente entra no conceito de nomeação bidirecional, né, que é um conceito trazido lá atrás por Horn e Low, depois Greer, nomeação bidirecional, e o Caio Miguel se coloca como o autor do bidirecional. Então, a gente tem aqui João Lucas e temos Natália Bucheroni. João Lucas é pós-doutorado e Natália Bucheroni é a doutoranda que está agora dominando essa área e já coletou dados. Eu vou pedir que João Lucas, então, venha para trazer esses dados para nós. Então, aqui culmina, né, o ápice dessa trajetória. Né? Pode vir, João.
subir essa trajetória de relacionar verbal? Eu vou tentar... Bom, primeiro agradecer a professora Marta. É uma honra estar falando com pesquisadores que são referências para mim e sobre um trabalho que eu operacionalizei durante o doutorado, mas hoje está muito mais nas mãos da Natália, da Marta e dos outros estudantes que estão no LEOV do que nas minhas propriamente. Mas como eu acho que boa parte da racional que eu vou apresentar para vocês foi desenvolvida no período que eu estava no doutorado, a Marta gentilmente pediu que eu apresentasse, então, um dos experimentos, o mais recente que a gente fez, e que dá continuidade a essa linha de raciocínio, que vai falar sobre nomeação e o papel especificamente do autocrítico na formação de classes via nomeação. Opa. Melhor? Tá bem. Beleza. Posso falar um pouquinho mais alto também. Bom, eu não sei se o quão familiarizados vocês estão com o conceito de nomeação ou com essa literatura, mas apenas para recapitular bem rapidinho, porque o tempo é curto, a nomeação ela é uma das explicações, uma das teorias sobre a etiologia do comportamento simbólico. Não quer dizer que ela é mutuamente exclusiva com RFT e com o paradigma Sidmaniano, né? Inclusive quando a gente vai nos simpósios da ABA sobre nomeação, as pessoas às vezes, eu não lembro quem foi a primeira pessoa que eu vi falando isso, mas falam que tem os framers, os namers e os Sidmaniacs, né? Que são essas três posições teóricas sobre a etiologia do comportamento simbólico. A nomeação é uma delas. E ela foi definida originalmente por Horner e Low, como, no contexto da nossa área, como uma relação comportamental bidirecional de ordem superior que combina funções convencionais de falante e ouvinte. Então, ontem houve uma apresentação em que isso foi explorado e mostrou-se, né, entre nós, como a gente treinando o tato, por exemplo, a gente observa também comportamento de ouvinte decorrente consistente com o tato que foi treinado e vice-versa. Então, essa reciprocidade entre comportamento de falante e de ouvinte que dá origem ao uso do termo bidirecional no contexto de nomeação, né? Então, segundo esse modelo, a nomeação bidirecional pode gerar comportamento simbólico por meio de ao menos dois processos, nomeação comum e nomeação intraverbal. Eu coloquei a segunda em negrito porque a gente está falando aqui nesse trabalho de nomeação intraverbal. E é uma coisa mais ou menos assim. Imagina que vocês se deparem em um contexto experimental com duas formas abstratas desconhecidas, né, inteiramente não familiares. E dentro do experimento a gente ensina os nossos participantes a tatear a primeira forma como VEB e a segunda forma como ZOD, certo? Decorre do treino de tatos muito frequentemente que os participantes também aprendem a selecionar esses estímulos, por exemplo, uma tarefa de match to sample, quando o estímulo modelo é um estímulo auditivo que corresponde com o tato que eles aprenderam anteriormente. E aí, essa fase é seguida por um treino, que é chamado de treino intraverbal, no qual a gente vai relacionar essas palavras por meio de uma tarefa que geralmente é uma tarefa de completar a frase, e a gente ensina os participantes a dizer VEB vai com ZOD. Esse vai com está em negrito, porque eu penso que ele é crítico para desenvolver, para que a gente observe as relações emergentes, e ele tem algumas variações entre experimentos. Às vezes vai com, é igual a, e às vezes, como a Marta mencionou no caso do estudo de Mai e colaboradores de 2016, ele vem acompanhado de um tato da categoria que delimita as possibilidades de respostas a essas instruções verbais. Assim, e a gente testa também, evidentemente, as relações que emergem entre estímulos visuais em match to sample. Então, para formar a relação entre essas figuras abstratas, a gente conta com o treino do intraverbal. É basicamente essa racional que os estudos de 2016, que a Marta citou, segue, mas outros estudos também, notavelmente a linha de pesquisa da Anna Peters-Daughter, né, que tem perseguido também, tem investigado o papel da nomeação na formação de classes de estímulos. Certo? E também a gente observa emergência intraverbal. Nesse caso aqui, né, a gente observa a reversão da ordem de apresentação dos estímulos verbais, mas se a gente envolver mais estímulos nessa classe, a gente espera observar também transitividade com diferentes distâncias nodais. Quando eu comecei a investigar essa área, muito inspirado pelos estudos do Luiz Lowe, inclusive, quando eu entrei no LEOV, ele tinha acabado de ter submetido o artigo para publicação, e numa das primeiras reuniões eu lembro que a gente discutiu o parecer. E um dos revisores tinha falado, olha, eu achei que vocês não deram atenção suficiente à teoria da nomeação. Foi um dos feedbacks que ele recebeu. E foi aí que me deu um estalo de começar a perseguir essa literatura inspirado pelo comentário do revisor. E eu comecei a perceber que o treino intraverbal tem uma estrutura muito peculiar nesses estudos. Por exemplo, no estudo da Peters-Daughter e colaboradores de 2015, foi utilizada uma tarefa de completar a frase que tinha mais ou menos essa estrutura. O experimentador apresentava uma instrução verbal do tipo, o estímulo A' vai com, o participante deveria responder B, que era um tato de um outro estímulo, e aí vinha um elogio mais um token. Né? Nesse caso era uma ficha, e os participantes eram crianças nesse estudo.
No outro estudo de 2016, que foi o que a Marta citou anteriormente, foi introduzido também um tato da categoria que pertencia à resposta correta. Então, os estímulos eram 3 estados americanos, 3 flores e 3 pássaros. E eles formavam relações entre um pássaro, uma flor e um estado, de acordo com os índices. E aí era uma coisa do tipo assim, eles ensinavam o participante intraverbalmente a responder. O estado a flor para o Texas era esperado que o participante falasse Blue Bonnet, e se ele falasse, ele recebia um elogio verbal. O que é interessante são 2 coisas. O primeiro é o uso do framing autoclítico, que é comum a esses 2 experimentos, e que, a meu ver, se fosse um autoclítico relacional diferente, por exemplo, oposto a, maior que, não é, a gente teria resultados do ponto de vista de emergências de classes de estímulos radicalmente diferentes, com base no que a gente sabe, evidentemente, né, do repertório de um falante típico. E uma segunda questão, especialmente nesse segundo exemplo aqui, é que a gente tem uma delimitação de qual ou a que categoria pertence a resposta correta que é esperada do participante. Inclusive, um detalhe adicional que não foi relevante naquele estudo, porque eles têm linha de base, tem um pré-teste, né, das relações, mas se vocês gostam de música country como eu gosto, vocês devem saber que Blue Bonnet e Texas estão bastante relacionados no repertório do falante típico que gosta de música country. Então, assim, mesmo que eles não apresentassem esse desempenho na linha de base, né, quando a gente vê e fala assim, é claro que era Blue Bonnet. São estímulos familiares, isso. E aí eu comecei a perseguir essa investigação especificamente dos autoclíticos relacionais no contexto da formação de classes. E eu usei o conceito de autoclíticos relacionais porque eu acho que quando a gente fala sobre intraverbal, a gente é um pouco inespecífico em relação a qual a natureza da relação que está sendo verbalmente treinada. Porque intraverbal pode ser uma simples associação entre palavras, mas pode ser também uma frase bastante complexa, pode ser inclusive um poema inteiro. Então é um operante verbal que ele tem bastante variação no que cai sob o rótulo de intraverbal. Enquanto que o autoclítico relacional, ele é um tato, de acordo com Skinner, da relação entre os estímulos. Então ele me parece muito mais preciso como um conceito para falar de qual que é o mecanismo verbal envolvido, funcional, ali na formação das classes de equivalência via nomeação. Então eu tenho defendido chamar de nomeação autoclítica, mas meus revisores não emplacaram essa ideia. Bom, um exemplo clássico disso, né, que o Skinner cita no livro dele, é que o autoclítico relacional controla um repertório mais abstrato de resposta de responder derivado. Né? Por exemplo, dentro de um repertório de um verbal típico, decorre de que o gato está embaixo da mesa, que a mesa não está embaixo do gato. Então isso faz com que um ouvinte potencial, nesse exemplo bem caricato, né, se comporte de maneira mais adequada quando exposto a uma situação em que ele tem que, por exemplo, procurar pelo gato. Certo? Então, considerando noções básicas de lógica formal, nossos participantes eram estudantes universitários, então a gente conta com algum conhecimento ou alguma consistência do responder verbal dele com lógica formal, algumas regras normativas fazem parte do repertório do falante típico. Por exemplo, no caso de igualdade, a gente espera uma relação que é simétrica e transitiva, como vocês bem sabem, que está definido nessa equação. Eu vou correr um pouquinho para poder chegar no delineamento experimental. E a gente tem, por exemplo, a relação de oposição, em que a gente espera que ela seja simétrica, mas não transitiva. Mas mais do que isso, relações de oposição e igualdade, elas estão elas mesmas relacionadas, porque a gente espera que a transitividade a nível de oposição seja se A é oposto a B, B é oposto a C, A é igual a C. Então, em lógica formal, isso às vezes é chamado de antitransitividade, em que você inverte o autoclítico relacional para poder acertar na condição de transitividade em caso de oposição. E aí esse artigo está sob revisão, a revisão já acabou, na verdade, a gente está esperando a decisão editorial, então com sorte vocês vão poder ver mais detalhes do que eu estou apresentando para vocês no Psychological Record muito em breve, eu espero que muito em breve. E é um experimento no qual a gente treinou algumas relações-alvo, ele segue a mesma racional dos outros estudos que buscaram estabelecer classes de estímulos via nomeação, e essas relações foram para 2 conjuntos de estímulos diferentes e independentes entre si. A primeira delas é entre esses 3 nomes, essas setas cheias indicam que a gente treinou intraverbalmente. E como em contexto de MTS a gente precisava testar todas as relações nos 2 contextos, em que a gente pediu que responda ao igual e responda ao diferente, haviam algumas tentativas em que não havia respostas corretas. Então a gente introduziu uma resposta de omissão, que aqui a gente representa como símbolo NA. Então vou dar um exemplo para vocês. Aqui é outro conjunto, em que a gente treinou agora com um autoclítico relacional de oposição. Né? Então a gente esperava que, aprendendo que lag é oposto a move é oposto a zal, a gente observasse que os participantes aprendessem a responder que lag é igual a zal, tanto intraverbalmente quanto em MTS. E, de novo, tem algumas tentativas para as quais não havia respostas corretas, então a gente acrescenta em MTS uma possibilidade de omissão. Esse é o nosso delineamento experimental, então a gente fazia um pré-teste de todas as relações em MTS, era alguma coisa mais ou menos assim. Esse aqui era o estímulo CAD,
Esse é o estímulo bip. Se eu perguntasse toque no igual, eu esperava que ele tocasse no bip, o que era consistente com o que ele havia aprendido intraverbalmente. Quando eu pedi escolha o oposto, ele não aprendeu que ninguém era oposto ao CAD, então eu esperava que ele selecionasse a resposta de omissão NA. A gente faz tudo isso para todas as combinações dos estímulos dos dois conjuntos. Faz um treino de tato, um teste de ouvinte, que é muito típico desses estudos, então a gente ensina o participante a tatear, testa para verificar a bidirecionalidade dessa relação, e faz um treino intraverbal que foi composto dessas tentativas. E para garantir que ele prestasse, a gente introduziu aqui a categoria, como em Ma, Miguel e Jennings, para garantir que a gente conseguisse testar cada uma das relações, simetria, transitividade, separadamente, porque senão ele poderia responder somente de acordo com o treino. E para garantir condicionalidade no nível do autocrítico, a gente tinha que introduzir as respostas de omissão também durante o treino intraverbal. Fazia uma revisão, porque um problema nesses estudos é que o delineamento é um pouco longo, demorava 2 horas de coleta, era uma sessão única, mas uma coleta longa, e é muita coisa para aprender. Então, às vezes, os participantes esquecem os status, isso pode bagunçar as relações, então a gente faz uma revisão antes de partir para os pós-testes, faz os pós-testes CMTS e intraverbal. Aqui são alguns resultados de treino, por conta do tempo eu vou pular direto para o que interessa, que era a nossa predição e o que a gente observou. Aqui é uma predição baseada em lógica formal, o que eu esperaria observar se os participantes respondessem logicamente. Eu coloco os gráficos dessa forma, porque se eu colocar simplesmente porcentagens de acertos, a gente não sabe onde essas respostas foram parar e a gente não sabe exatamente comparar com as predições. Então, eu acho que essas matrizes de escolha carregam mais informação. Aqui vejam que aqui A1, B1 e C1 estão envolvidos em uma classe de equivalência e essa diagonal só não está preenchida porque a gente não testa a reflexividade, certo? Vejam aqui que os estímulos A2, B2 e C2, eles, no entanto, eu esperaria que ele respondesse que A2 é igual a C2 e que C2 é igual a A2. Esses xizinhos marcam as relações que a gente não observou. Em vez disso, o participante clicou em NA. Ou seja, ele aprendeu que A2 é igual a A2 é oposto a B2 e B2 é oposto a C2, mas quando perguntado o que A2 era em relação a C2, ele marcou a opção de omissão, como se a antitransitividade não fosse verdadeira. Esse participante não está inteiramente errado, tá? Eu tenho muitas questões com o conceito de oposição do ponto de vista da lógica. Não, tudo bem. Aqui estão o que a gente esperava, que são as relações de simetria, né, em oposição, que a gente observa, exceção feita a um errinho aqui, que o participante, em vez de clicar em NA, colocou que no contexto de A2 é oposto a, ele clicou em C2, o que é interessante também, é um erro que se justifica. Os outros participantes todos têm uma matriz bem mais parecida com a de predição, exceção feita a um erro ou outro. Então dá para ver pela correspondência visual, né, nas colunas. Então nessa matriz é igual a essa aqui, e essa matriz está muito parecida, exceção feita esse um errinho nessa. Mesma coisa para o participante 4. Esse aqui gabaritou. E o participante 5 também. Aqui a gente observa uma espécie de emergência tardia, talvez, né? Porque a gente tinha somente um bloco de teste. Então, esse participante aqui, eu acredito se tratar de emergência tardia, porque no pós-teste intraverbal, aí sim ele gabaritou. Porque o pós-teste intraverbal também ajuda, né, o participante a formular, porque ele tem que construir, de certa forma, as frases entre as tentativas. A conclusão que a gente tem proposto desses estudos é que o autocrítico relacional parece ser central na emergência de classes de estímulos ensinadas via nomeação intraverbal. E no intraverbal talvez seja um termo por demasiado genérico para descrever o que está acontecendo aqui. Porque os nomes são relativamente desimportantes, a menos que os estímulos sendo nomeados tenham alguma relação não arbitrária entre si. Mas na maior parte dos casos, como rudimentos de lógica e matemática, não é o caso. A nomeação autocrítica parece estar relacionada ao desenvolvimento do pensamento lógico e talvez a gente tenha aqui um procedimento para começar a investigar como que essas pessoas aprendem a se comportar de acordo com regras lógicas sob controle dos autocríticos que são usados para criar essas cadeias entre os estímulos verbais, né? E a lógica formal, só para... Eu gosto de colocar essa ressalva, ela é comportamento verbal, mas eu não estou dizendo aqui que todo comportamento verbal é logicamente consistente. Essa consistência vai depender, é claro, de uma história específica de reforçamento, e eu e a Natália temos discutido muito criar uns autocríticos novos em laboratório, para não contar com a história de aprendizagem dos participantes, mas criar umas coisas arbitrárias em que a gente espere umas matrizes diferentes. Certo? E é isso. Obrigado.